E aí, galera, tudo bem com vocês? Pessoal, eu estou aqui para trazer uma resolução de questões sobre direito tributário. Nós vamos falar sobre o conceito de tributo. Nós vamos falar, nós vamos martelar o conceito de tributo, só que da banca IBFC, que tem pegado bastante concurso aí municipal, concurso de fiscos municipais, concursos também administrativos, tá bom? Então, se cair direito tributário relacionado à banca IBFC, você precisa estar atento e eu vou trazer uma aula aqui para você focado na resolução de questões. Nós vamos resolver questões aqui sobre o conceito de tributo, tá bom? Vamos direto para a tela aqui. Eu vou transmitir aqui para você algumas questões. Vou compartilhar, você vê aí a tela do TEC, né? Vou colocar aqui minha foto um pouco menor para justamente a gente iniciar essa aula. Vamos lá, olha lá. Prova de fiscal de rendas de Divinópolis, IBFC. É uma resolução focada nessa banca. Vamos lá. Tamanha relevância do Instituto Tributo para o direito que o Código Tributário Nacional dedicou ao seu artigo 3º exclusivamente para conceituar. Nesse sentido, assinale a opção correta. Vamos lá. Letra A. Atributos consistentes em prestação pecuniária e outros em obrigação de fazer, como servir de mesário nas eleições quando convocado. Não, tributo não é uma questão de fazer. O Estado não pode obrigar ninguém a trabalhar, tá bom? Então, aqui a gente risca. Olha só essa técnica. Toda vez que você estiver respondendo questão e não for alternativa, risque para você não ter que pensar novamente na hora de resolver. Vamos lá, B. A cobrança do tributo decorre de atividade administrativa plenamente vinculada. Vamos segurar essa aqui. C. São 3 as espécies tributárias: impostos, taxas e contribuição de melhoria. As contribuições e os empréstimos compulsórios, embora tratados pela Constituição no capítulo do Sistema Tributário Nacional, não têm natureza tributária, não estando sujeitos às limitações constitucionais do poder tributário. Errado, está errado. Por quê? Nós sabemos que, segundo o STF, né, é a teoria pentapartite, que é o quê? Que são 5 espécies tributárias. São 5. Quais espécies? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais, tá? E empréstimo compulsório. Então, são essas 5 espécies tributárias, tá bom? E o empréstimo compulsório e as contribuições são espécies tributárias, sim. Ele está dizendo que não são, mentira. E elas estão sujeitas às limitações constitucionais do poder de tributar conforme versa a Constituição, sem problema nenhum, tá bom? Então, está errado essa questão. A gente faz o quê? Risca. Letra D. A denominação adotada por lei é determinante para identificação da espécie tributária, natureza ou jurídica específica. Não, não é determinante, não é determinante. Apenas o fato gerador é determinante. O nome do tributo, nada a ver, não tem nada a ver. Então, conforme conceitua o CTN, a nossa resposta correta é a letra B e a gente resolve aqui na hora. Correto! Vamos ver aqui, você clica no TEC Concurso, ele aparece a resolução. Olha lá, é aqui que a gente precisa decorar. Meu aluno, decora isso aqui. Tributo, ele é isso aqui, esse é o conceito de tributo, é toda prestação pecuniária, ou seja, né, pecuniária compulsória, ou seja, é obrigatório, você não tem a opção de não pagar, tá bom? Tributo é toda prestação pecuniária e compulsória em moeda ou em cujo valor se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, ou seja, quando constitui um ato ilícito, não é tributo, no caso é multa, é outra espécie, é outra coisa, tá bom? Então, não pode constituir sanção de ato ilícito. Ocorreu um ilícito, eu vou resolver esse ilícito cobrando tributo. Não pode. Então, não pode constituir sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, ou seja, é uma atividade plenamente vinculada. Não há espaços para discricionariedade. O legislador, ele não pode, o agente lá, ele não pode escolher entre cobrar ou não cobrar. Não, é uma atividade vinculada. Tá bom? Então, se ocorrer o fato gerador, tem que ocorrer a cobrança lá do tributo, salvo, né, previsto, salvo exceções da legislação, das legislações, das isenções ou imunidades, tá bom?
Então, olha aqui que interessante a letra C, que ele dá a resolução. Apesar da classificação tripartida, os tributos na Constituição, né, pela adoção da teoria pentapartite, o STF reconheceu a adoção de 5 modalidades: impostos, taxa, contribuição de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios, tá bom? Empréstimos compulsórios. Vamos lá avançar com a nossa resolução da IBFC. Presta atenção, meu aluno, que ele repete muito o conceito de tributo, então você precisa estar atento. Olha lá. Dada a relevância do tributo, né, do artigo 3º, blá, 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 o enunciado normativo enumera elementos que são intrínsecos ao conceito de tributo. Nesse contexto, assinale a alternativa correta. Olha cá, ele vem novamente com essa questão. O tributo deve ser uma sanção pecuniária, em razão da prática de um determinado fato gerador e também em caso de prática de ilícitos. Não, o tributo não constitui sanção de ato ilícito, não constitui sanção de ato ilícito, então já corta. B, por ser uma prestação pecuniária em moeda ou em valor que nelas possa exprimir, o tributo pode se dar por meio de dação de bens móveis ou pela prestação de serviço para a administração pública. Não pode, não existe essa troca do labor em favor da quitação do seu crédito contra o fisco, entendeu? Você não paga trabalhando para a administração pública, então a gente já corta. C, o pagamento de tributo não é compulsório. Está errado, nós acabamos de ver que o tributo é toda a atividade, ela é compulsória, pecuniária e compulsória, ou seja, é obrigatório o pagamento. Então, só nos resta a questão daqui, ó. A instituição de tributo depende, via de regra, de lei prévia. Perfeito. É através do princípio da legalidade. Tá? Para instituir, para majorar tributo, você precisa ser através de lei, tá bom? Então, risca a letra D, resolver a questão, acertamos! Maravilha! Vamos ver a resolução aqui novamente, para não ficar nenhuma dúvida. Lembra do artigo 3º, toda prestação pecuniária compulsória em moeda cujo valor possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei mediante atividade plenamente vinculada. Então, tem que decorar esse conceito, tem que decorar esse conceito, tá bom? Olha aqui o que ele fala. Ó, por fim, cabe ressaltar que o CTN permite, desde que o ente federativo assim o deseje, pagação de tributo via dação em pagamento em bens imóveis. Dação em pagamento em bens imóveis, tá bom? Então, olha aqui, ó. Então, se por um acaso você deve para o fisco e o ente permitir, você pode entregar um terreno teu para poder pagar a tua dívida, tá bom? E o tributo é compulsório, a letra C, e por último, a letra D, nós acertamos essa questão. Tem que decorar o conceito de tributo, tá bom? Olha aqui, novamente, essa questão para contador, né, de Feira de Santana, olha o que ele colocou aqui. Ele copiou e colou o artigo 3º. Eu não vou nem ler o enunciado, tem que ler o enunciado. Vamos lá, o Sistema Tributário Nacional é regido pelo disposto tal, né, que é o CTN, e resoluções do Senado, beleza. Nos limites das competências, blá, blá, blá. Ele dá um texto para te cansar. A referida legislação dispõe que o tributo é toda prestação pecuniária e compulsória em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Conceito de tributo. Matou. Cara, não precisa nem fazer nada. É isso aqui está correto. Mas vamos ler, né, para saber a parada. Mas eu já vou resolver aqui porque está correto. Mandou bem, tá vendo? A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo de suma importância a destinação do produto. Não. Independente de para onde vai o dinheiro. O que isso quer dizer? Nós vamos falar agora sobre a natureza específica do tributo. Ela é determinada pelo fato gerador. Então, ocorrer um fato gerador, está previsto na legislação aquele tributo relacionado àquele fato gerador? Beleza. Configurou-se ali a cobrança do tributo, tá bom? Só que independente de onde vai o recurso, independente para onde vai o recurso, independente da destinação legal da produção ou da arrecadação, entendeu? Eu sendo obrigatória, sendo uma obrigação e de suma importância, não interessa, entendeu? Existem tributos que ele tem a arrecadação vinculada. Por exemplo, o empréstimo compulsório, ele tem uma arrecadação justamente para aquela situação de calamidade pública, tá bom? Já o imposto de renda
Depende, entendeu? Tem uns que a atividade vinculada e tem uns que não são. Independe a destinação da arrecadação, tá bom? O que importa é o fato gerador. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação. Acabou, tá bom? Então, você precisa ficar ligado a isso. São tributos municipais, os impostos, taxas e contribuições de melhoria. Aqui também está errado, tá bom? Você tem que ficar ligado em várias situações que a banca coloca. Olha aqui, vamos ver a resolução que a gente completa esse conceito. Aqui ele fala do artigo 3º, ele fala da natureza jurídica, olha lá, sendo irrelevantes para qualificar a denominação, a destinação, tá bom? Ó, aqui, ele fala aqui, os tributos, impostos e taxas de melhoria não se tratam exclusivamente dos municípios, tá bom? Então, está errado porque ele fala são tributos municipais. Não. Todos os entes podem instituir os impostos, né? Tem as taxas de contribuição de melhoria, então está tranquilo. Aí, por último, ele fala que a atribuição constitucional da competência tributária não compreende a competência legislativa plena. A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, tá bom? Ressalvado as limitações constitucionais do poder de tributar. Então, você tem que decorar esse conceito de tributo que vai te ajudar. Novamente, ele vem com isso. O conceito de tributo é toda prestação pecuniária, compulsória e moeda, cujo valor não é disposto a exprimir, que não constitui a sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade plenamente mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ele quer o conceito de tributo e você já decorou, então a questão está correta, tá bom? Aí ele fala, os impostos de competência do município sobre a propriedade territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, domínio útil ao posse do imóvel por naturalização física, como definido na lei civil. Tributo é o imposto. Não, aqui ele está falando do IPTU, tem nada a ver. Tributo é a taxa cobrada pela União, Estado, DF, município, no âmbito das suas atribuições, tem como fato gerador o exercício. Olha aqui, presta atenção aqui. Essa aqui é o conceito de taxa que você também tem que decorar, porque é o que mais cai na banca IBFC, tá? Que é o seguinte, ele fala aqui, é o conceito de taxa, tá? Presta atenção, tem que decorar isso aqui. O artigo 3º do CTN, numa altura desse campeonato, você já deve ter decorado, tá bom? Então, as outras alternativas estão erradas. Mas olha aqui, a taxa cobrada pela União, Estado, DF, município, no âmbito das suas respectivas atribuições, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ok? Ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico ou divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Esse está certo, é o conceito de taxa. Nessa questão, ele trouxe diversos conceitos, tá bom? Então, esse conceito está correto. A taxa é isso. A taxa, ela é um serviço efetivo ou potencial, entende? O órgão, o ente público, ele pode fazer aquele serviço ou é um potencial serviço, tá? E ele é um serviço específico e divisível, tá bom? É um serviço que você pode distinguir para cada pessoa, divisível. E ele é prestado para o contribuinte ou o governo coloca à sua disposição, entende? Então, esse é o conceito de taxa que você precisa estar ligado, porque a IBFC gosta demais de cobrar o conceito das coisas, a literalidade, lei seca. Tem que ler a lei seca, tá bom? Então, ele fala aqui, o imposto cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Também está certo esse conceito, mas não é o conceito de tributo. O conceito da letra C está certo, mas não é o conceito de tributo, é de taxa, tá? Aqui, a questão do IPTU não é o conceito de tributo. O conceito de tributo, nós falamos mais uma vez, é toda prestação pecuniária e compulsória. Cara, tem que decorar isso aqui, tem que decorar esse texto, tá bom, pessoal? Vamos para mais uma questão que ele vai bater. Olha aqui, essa daqui está fácil. Preencha a lacuna. Tributo é toda prestação pecuniária e compulsória. Você está vendo como essa banca gosta de cobrar o conceito de tributo? Não tem como ser para sua prova sem saber o conceito de tributo. E vamos lá e marcar a questão, tá bom, pessoal? Tudo nível superior, tá bom? Tudo nesse sentido. Entende? Vamos aqui para procurador. Agora o cara engrossou. Para procurador é mais difícil. Vamos lá. A respeito do tributo, é correto afirmar que trata-se de uma prestação pecuniária
compulsória, facultativa, não. É previsto em lei, podendo ser quitado por meio de bens imóveis, se o ente preferir. Então, já arrisca. É disponível em qualquer situação. Vamos ver. Impõe uma condição de subordinação entre o ente público e o sujeito passivo. Isso é verdade. Por quê? Porque é uma atividade compulsória, tá bom? Não enseja um meio coercitivo para o cumprimento das obrigações. Não, a mais correta é aí. Realmente não enseja um meio coercitivo. O ente público não é uma sanção, não constitui sanção de ato ilícito. Impõe uma condição de subordinação entre o ente público. Tem a questão do compulsório, mas é relativo. Mas vamos marcar a letra E e vamos ver o que vai dar. Acertou, é a letra E mesmo. Vamos ver o que ele fala aqui na questão das resoluções relacionado à letra D. Olha o que ele fala. Está errada, não há relação de subordinação. Tá bom? Caso o sujeito passivo não realize o pagamento, a Fazenda Pública deve buscar os meios legais para exigir o pagamento, como por meio de execução fiscal. Então, não existe uma relação de hierarquia entre o sujeito ativo e o passivo, tá bom? Então, tá sossegado. Realmente é a letra E. Aí, olha o que o STF fala na súmula 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento com meio coercitivo para cobrança de tributo, tá bom, pessoal? Então, pessoal, nós vimos aqui, tá bom, realmente que a questão do tributo é algo que a banca IBFC ama cobrar. O conceito, mais uma, eu nem ia fazer, mas vou fazer essa daqui para vocês. A definição toda prestação do para acabar, né, pessoal? Para acabar. Vamos lá. Beleza. O que eu quero falar agora com vocês rapidamente para continuar essa aula? Alguns bizus relacionados à questão dos tributos, tá bom? Que você precisa ficar atento, que a banca também adora cobrar. Olha aqui. Vamos falar das 5 espécies. Imposto, nós vimos o que é o imposto, tá? O imposto que é independente, nós vimos o tributo. Tributo é aqui o marco. Embaixo do tributo, nós temos as 5 espécies. Impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Com isso, nós vimos que existem vários tipos de impostos. Municipais, estaduais e federais, tá bom? Você precisa saber a diferença dos impostos municipais, né, aqueles impostos municipais, estaduais e federais. Os federais, imposto de renda, IPI, imposto de importação, imposto de exportação, IOF, tá bom? Impostos estaduais, o ICMS, o imposto estadual, tá bom? O IPVA, o imposto estadual. E municipal é o IPTU, é o imposto municipal. O ISS é o imposto municipal, tá bom? Então, você precisa estar ligado nesses impostos. Outra coisa que você precisa estar ligado também, empréstimos compulsórios. Empréstimos compulsórios é algo em extrema necessidade, tá bom? É algo que ele é feito por lei complementar. A União pode instituir os empréstimos compulsórios apenas por lei complementar, tá bom? Apenas por lei complementar. E em caso de calamidade pública ou guerra externa, ou sua iminência, tá bom? Empréstimo compulsório é por lei complementar. E a destinação da arrecadação é vinculada, tá bom? Então, é para atender aquele fim. E também tem caso de investimento público também, é o empréstimo compulsório. Você tem que ficar ligado nisso, porque cai muito em algo simples. Só lembra que é de lei complementar que cai bastante isso aí, tá bom? A contribuição de melhoria, o que é? Contribuição de melhoria, nós falamos impostos, nós falamos. Taxas é aquele negócio do poder de polícia, né? Efetivo ou potencial, posto à disposição. Beleza? Contribuição de melhoria. O que é contribuição de melhoria? Contribuição de melhoria é o seguinte, o governo ele vai instituir uma obra lá na tua cidade. O município cria uma praça em frente à sua casa e por conta da criação dessa praça, né, valorizou o seu imóvel. Qual que é o fato gerador da contribuição de melhoria? A valorização imobiliária decorrente da obra pública. Se ocorreu uma valorização imobiliária decorrente da obra pública, o município tem direito de cobrar a contribuição de melhoria, tá bom? Então, você tem que ficar ligado com isso. Outra coisa aqui que nós vamos falar,
nós falamos de impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios, falamos, e as contribuições especiais. Existem algumas contribuições especiais relacionadas à Seguridade Social, relacionado às entidades parafiscais. Quem que é entidade parafiscal? Aqueles caras do CREA, do CORECON, do CRM, né, daqueles conselhos de categoria profissionais. Isso aí você tem que estar ligado. Então, nós falamos das 5 espécies de tributos: impostos, taxas, contribuição de melhoria, que é da avaliação imobiliária, empréstimo compulsório, que é em caso de guerra externa, calamidade pública ou investimento público, tá bom? Que é feito por lei complementar, e nós falamos aqui de contribuições especiais, que é relacionada às categorias profissionais, e também tem algumas contribuições relacionadas à previdência, tá bom? A previdência. Então, uma breve pincelada aqui. O objetivo era trazer o conceito de tributo aqui para você, pela perspectiva aqui da banca IBFC, que é uma banca que cobra muito letra de lei. Se você pegar no direito penal, no direito civil, também ela cobra muito letra de lei, tá bom, pessoal? Espero ter ajudado você que vai fazer um concurso dessa banca. Preste atenção, leia o CTN, leia os conceitos, né? Se possível, assine esse concurso e responda todas as questões, porque ele te dá os acertos, os erros, é muito bom, tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus. Essa foi uma aula de direito tributário aqui para o canal. Espero ter ajudado. Um grande abraço e bons estudos! Bons estudos, pessoal. Vou encerrar aqui a nossa live.